Glória a Deus! Glória a Deus por esse momento, por tudo aquilo que já aconteceu até aqui. Já podemos dar glória a Deus, porque Deus ele é maravilhoso, Deus ele é bom, o Pai ele é bom. E nessa noite nós estamos aqui para receber mais da palavra dele, para sermos direcionados pela palavra dele. Nós estamos aqui para estar em comunhão com os outros, né? E juntamente glorificarmos e exaltarmos ao nome santo do Senhor, amém? Antes de eu ministrar a palavra, eu quero fazer uma oração e quero convidar você a juntamente comigo fazer parte, fechando os teus olhos, se possível colocando a tua mão na altura do teu coração. Glória a Deus, Pai. Nós queremos te louvar e te bendizer por essa oportunidade. Te somos gratos, Pai, por termos essa porta aberta, esse local físico onde a gente pode estar se reunindo a cada sábado. Assim como também queremos te agradecer desde já, Senhor, pelo culto online que acontece juntamente com esse presencial, pela ferramenta e pela estratégia que tu tens dado hoje para a igreja, para que a tua palavra alcance vidas, alcance famílias, porque eu sei que pessoas são impactadas aonde Jesus passa, aonde Jesus faz a obra, e eu creio que hoje não vai ser diferente nesse local. Teu mover, a tua presença, oh Deus, já está dentro de nós, e isso grita dentro de nós, o nosso espírito está com essa expectativa de ouvir essa palavra, de ouvir aquilo que tu tens para o nosso coração no dia de hoje. Nós queremos te bendizer e te glorificar, porque nós temos uma casa, nós temos uma família, nós temos, oh Deus, o teu cuidado de cada detalhe durante essa semana, a tua proteção, Senhor. Obrigado por todas as coisas, assim como a Sara acabou de falar, assim como esse louvor que nós terminamos de entoar. Tu tens sido fiel sobre as nossas vidas em cada momento, em cada segundo, em cada instante. Obrigado por todas as coisas. E em nome de Jesus nós colocamos nossas vidas na tua presença e na tua dependência. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso, né? A gente ter essa convicção dentro do nosso coração. E principalmente é maravilhoso quando a gente consegue ver a bondade de Deus sobre nós. Sabe, eu não sei como é que você tem enfrentado a tua semana. Quem sabe o mês, quem sabe você tem enfrentado dias que não são tão bons. E por isso que o tema da mensagem dessa noite é: você continua disposto a avançar indiferente da situação? Será que nós estamos dispostos a avançar indiferente daquilo que nós estamos enfrentando ou passando? Porque aqui é algo que faz toda a diferença daquilo que eu vou falar nessa noite. Porque como eu reajo diante dos problemas, das circunstâncias, das situações inusitadas, como eu reajo, né, diante disso, é um termômetro na minha vida e na sua vida, para mostrar como a gente está espiritualmente. Porque em nenhum momento Jesus, ele declarou na sua palavra que no momento que você o aceitasse como seu Senhor e Salvador, a tua vida seria um mar de rosas. Está escrito na Bíblia isso? Não. O que ele promete é que ele jamais te abandonaria. O que ele promete é que ele estaria do seu lado. Sempre.
Essa é uma promessa. Mas Jesus nunca deixou isso dito. Ó, escuta, você me aceita como teu Senhor e Salvador, eu vou ser o teu Senhor. E aí a tua vida vai mudar drasticamente e você vai viver num conto de fadas. E eu e você, nós precisamos ter esse entendimento como filhos de Deus. Se nós estamos nessa caminhada, porque Jesus é o caminho, certo? Nós estamos nessa caminhada. E a gente não pode parar. Mesmo que a gente está cansado, mesmo que a gente vai de arrasto, não pode parar. É uma caminhada. Você não pode ficar na beirada do caminho, você não pode sentar e dizer, não, eu desisto. E é isso que eu quero falar nessa noite. Você continua disposto a avançar, a ir para frente, mesmo que a tua vida esteja punk. E eu quero te encorajar nessa noite. Se você está vivendo uma vida punk, uma vida cheia de coisas que você mesmo não está conseguindo resolver, porque se você não está resolvendo, é porque Jesus é o único que pode resolver. Derramou o leite lá na sua casa, caiu o leite, um copo, derramou. Jesus vai lá limpar o chão? Não, isso você pode fazer. Isso é possível para você fazer. Mas aquilo que é impossível para você, aquilo que não está mais no teu controle, aquilo que você não pode fazer, Jesus vai fazer. E para a gente entender um pouco que a nossa vida vai ter altos e baixos, eu quero ler Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11. Que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Se a gente for lá em Mateus e começar a ler o capítulo 5, vai falar sobre as bem-aventuranças, tá? E o que me chama a atenção nesses versículos é a palavra de afirmação de Jesus, quando ele diz bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, feliz. Mas aí eu fui dar uma olhada na versão da King James, de 1611, e aquilo me chamou a atenção porque diz assim: abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abençoados, diz. E aí eu digo, uau, uau, uau. Vamos ser sinceros, você se sente abençoado quando você está sendo perseguido, insultado, caluniado? Claro que não. Estou falando do teu sentimento agora. Quando as coisas se levantam, você se sente abençoado? Teu primeiro pensamento é o quê? Cara, o que eu fiz para merecer isso? Vai me dizer que não passou isso na cabeça de vocês um dia? Meu, por quê? Eu ajudei tanto aquela pessoa, daí que ela me deu. O que ela fez comigo? O que eu fiz? A outra pessoa está falando mal de ti. Nem te conhece. Por que eu estou falando isso? Queridos, eu vou olhar esse texto, não as partes que diz quando você é perseguido, quando você é caluniado, quando você está sendo chacota,
quando você está sendo o alvo de palavras, de críticas. Mas o que eu quero dizer para você é que você tem que focar aquilo que Jesus diz. Escuta, você é abençoado por causa da justiça. Você é abençoado. Você é abençoado. Ele declara isso. Não é uma promessa. Ele está dizendo, escuta, você é abençoado por causa da justiça. Por causa da justiça. Pois o caminho, os céus, né, que diz assim, porque deles é o reino do céu. E é algo assim que, ao nosso raciocínio humano, na nossa lógica, não fecha. Como eu vou ser abençoado? E é nisso que nós queremos falar um pouquinho. Porque muitas vezes as pessoas, elas não conseguem compreender o que quer dizer essa justiça. Por causa da justiça. As pessoas estão te perseguindo por causa da justiça. As pessoas estão indo contra você por causa da justiça. O que é essa justiça? E ele ainda chega a declarar, escuta, você é abençoado e o reino é seu. O reino está disposto para você. O reino está acessível a você. O reino está aberto para você. Você tem acesso livre. Então, queridos, se vivemos conforme a vontade de Deus, o Pai, como filhos, se a gente vive essa vida como filhos, para você entender que você é filho, você tem que entender quem é o que é o Pai. Deus é bom. Deus é amor. Deus, o próprio Deus, veio em carne e se colocou no meu lugar e no seu lugar. Pelo amor incondicional dele por cada um de nós. O próprio Deus. Ele arrumou um jeito, uma maneira, uma forma, que se por nós, pela nossa natureza, pelo nosso esforço, a gente jamais conseguiria estar conectado com Ele novamente. Mas Deus, o Pai, Ele arrumou uma forma de nos reconectar a Ele. Dando o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar e no seu, para quê? Para que hoje nós pudéssemos o quê? Ter esse acesso. Porque a justiça é Jesus. A justiça é Jesus. Quando a gente para em falar em justiça, a gente imagina o quê? Qual é o pensamento que vem aí bem rápido? Eu tenho que fazer tudo muito certinho. Tenho que marcar tudo no caderno e no final do dia ver a lista dos meus erros e, Senhor, por favor, me perdoa, porque aqui eu pisei na bola. Vamos apagar com a borracha aí, Senhor, me perdoa, vai apagando a borracha aí, agora estou justo. A pessoa não entendeu, a justiça é Jesus. E por causa de Jesus, nós vamos ter perseguição. Por causa dessa graça, nós vamos ser perseguidos. Porque as pessoas ali de fora, elas não entendem. Um povo maluco, que sai da sua casa em pleno sábado, para vir no culto. Um povo maluco, que se junta numa sexta-feira à noite para fazer o encontro das mulheres. Um povo doido, que tem uma necessidade de estar em comunhão com outros. O que é isso? Sem cerveja, sem um forabodó, sem um arranca, nada disso. Um povo doido que acredita numa palavra de um cara que morreu numa cruz e que diz, escuta, creia em mim.
Crê em mim, creia no Pai também. Um povo doido que crê que tudo aquilo que ele fez tem um peso e uma validade poderoso sobre a nossa vida. Gente, então, nós, querendo ou não, acabamos provocando um conflito com aqueles ali de fora. Porque eles não conseguem entender a nossa maneira de ver, de viver. A nossa bandeira, vou falar aqui perdão, já vou pedir perdão antes de eu falar. Não sou nada contra futebol, amém? Mas tem gente que levanta a bandeira de time. Jesus Cristo. Tem gente morrendo em arquibancada, morrendo em confronto por causa de bandeira de time. A minha bandeira é Cristo. E é essa que eu levanto. E essa é a causa que eu luto. E essa é a causa que eu vivo. E é por essa causa que eu tenho propósito na minha vida. Meu propósito é essa causa. A minha missão é levar essa bandeira para todo lugar, aonde eu for. Nada contra. Mas assim como tem gente que não perde um jogo que vai passar no fulano lá da televisão, que eu não vou fazer nem propaganda, eu sou aquela pessoa que eu tenho necessidade daqui no sábado. Eu tenho necessidade de estar junto com os meus irmãos. Porque essa bandeira que eu estou aqui, ó, todo sábado aqui, ó, empenhando essa bandeira, Jesus Cristo, na minha vida. E Jesus Cristo na sua vida. Entenda, nós é que vamos fazer a diferença no mundo, nessa geração e nesse tempo. Como assim? Nós precisamos entender. No meio desse mundo que eu vivo ainda, estou aqui hoje, eu sou abençoado, eu sou abençoada. Por causa do quê? Da justiça. Eu sou abençoado. Com um propósito em Cristo. Porque entendi a causa, então eu vivo pela causa. E essa é a minha bandeira. Essa é a minha bandeira. Mas não só da boca para fora. E aí tem uma diferença. Não só na teoria, mas numa prática diária. Vivendo a graça, respirando a graça, sabendo que a justiça está sobre mim, que eu sou justiça de Deus nessa terra, porque Cristo me fez justiça de Deus. A justiça não é o que você faz. A justiça é o que Ele, Cristo, fez por mim e por você. Isso é a justiça. Não é o que eu faço. Não é o que você faz. Naquela cruz ele se fez pecador, gente. Ele se fez pecador e se colocou no meu lugar. E no seu lugar. Sabe para quê? Para que ele pudesse hoje transferir a justiça dele sobre nós. É isso que a palavra diz lá em 2 Coríntios 5:21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado.
Quando fala a oferta por nosso pecado, está falando do quê? Da natureza. Pecado. Não está pecados. Pecado. Para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus, na cruz, ele pega a natureza caída de Adão e leva essa natureza junto com ele naquele sacrifício. Ele se fez pecado. E aí, hoje, quando eu entendo isso, que eu entendi que eu sou a justiça de Deus, por quê? Porque Cristo agora, ele me transfere essa justiça. Ele me dá essa autonomia. Eu tenho a justiça dele sobre mim. Na versão A Mensagem, diz assim: como pode vocês perguntarem? Em Cristo eu respondo: Deus o considerou culpado, ele que nunca fez nada de errado, para que pudéssemos ser considerados sem pecado perante Deus. Então, queridos, essa questão que nós estamos falando é para não ficar dúvida que você é abençoado e que a justiça está sobre você. Porque a palavra que nós iniciamos, lá aquele versículo, diz o quê? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, o reino dos céus. A King James, abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E é isso que eu e você, nós precisamos colocar dentro do nosso coração e ter essa convicção. Sabe? As pessoas, elas acabam não tendo esse entendimento. E acabam vendo a perseguição, as coisas que têm se levantado, como uma forma de... o diabo se levantou. Tu já viu isso? Agora o diabo fez uma reuniãozinha e ele já preparou a semana inteira com a agenda. E ele vai me detonar essa semana. Tem gente que já tem aquele pensamento. Gente, você tem que entender que você tem a justiça. Cristo está em você. O diabo não tem poder sobre a tua vida. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo diante da luta, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da dificuldade, eu escolho, eu decido avançar, eu quero conhecer mais. Eu escolho, eu decido não sair do caminho, permanecer no caminho, e o caminho ele vai me falar, o caminho vai me mostrar o caminho é algo que você vai, não é uma coisa parada, é uma coisa que tem um processo, um movimento. A nossa vida de cristão é assim, existe esse movimento. Por isso que é tão importante eu e você nós entendermos a causa desse movimento. Por que eu estou vindo para a igreja? O que a igreja significa para mim? Será que ela é tão importante assim? Ou será que a igreja é só um step quando a coisa aperta? Agora eu vou para a igreja. Não é assim. Jesus não é assim. Nós temos que ter esse entendimento. E aí você vai dizer, tá, pastor, agora você vai estar me cobrando. Não, você tem que entender que você é a igreja. Isso aqui é só um espaço físico. Isso aqui, vazio, a gente chama de igreja, sim, mas não é igreja. A igreja só acontece quando eu e você nos reunimos aqui.
Senão não é igreja. Durante a semana, quando não tem programação, a igreja está de porta fechada. Tem vida aqui dentro? Não. O que é a vida da igreja? Diga eu. É você. Então, aonde você for, você é a igreja. Lá na sua casa, você é a igreja. Lá no teu trabalho, você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. E você precisa começar a entender essa causa e viver por essa causa. Porque quando você consegue compreender a causa e você viver a causa, você começa a colocar em prática. E se torna automático colocar em prática. Colocando em prática a graça. Colocando em prática ter um propósito por aquilo que Cristo fez. E por aquilo que Ele me tornou e te tornou. Hoje você não é mais um Zé Ninguém. Hoje você não é um enfermo. Hoje você não é Você está me entendendo? Pastora, mas eu tenho enfermidade. Eu tenho doenças. Mas a graça, a palavra de Deus diz que a graça ela é suficiente sobre as nossas vidas. A graça vai fazer a obra nas nossas vidas. Quem é a graça? Jesus é a graça. Quem é a justiça? Jesus é a justiça. Você está me entendendo? Tudo é Jesus. E quando eu entendo o que Ele fez e quem eu sou nele, naquilo que Ele me tornou agora, gente, nós somos justos, justiça de Deus. Justiça de Deus, nada e ninguém pode me parar, nem o problema. Eu vou continuar avançando, eu estou disposta a avançar. Porque eu sei que ali na frente tem coisa maior e melhor, porque Deus está preparando já. Aí eu me mantenho disposto, a continuar, mesmo que tudo pareça estar dando errado. Ai. E vou falar para você. Tem dia, tem semana. Que é punk. Mesmo que tudo pareça estar contra você, ou contra mim, mesmo que eu não esteja bem fisicamente, emocionalmente, profissionalmente, escute essa, não esteja bem no meu casamento, não esteja bem lá com a minha família, o meu foco tem que ser Cristo. Sabe por quê? Porque se eu me manter no foco que é Cristo, eu vou compreender e entender o que Ele fala ao meu respeito e o que Ele tem para mim. E isso vai fazer com que eu fique o quê? Firme, forte, tendo esperança e expectativa. Coisas boas vão acontecer. Coisas boas vão acontecer. Se você entende que você é a justiça de Deus, e que o céu está aberto, que você tem livre acesso, e a justiça é o acesso. Quantos aqui creem que são justos? Você precisa crer nisso. Quando você crê nisso, você não precisa dizer, blim blom, blim blom. Tem senha? Ah, tem uma senha. Ô anjo, qual é a senha? O céu está aberto. O céu está aberto. Está disponível. Eu entendo que eu sou a justiça de Deus. Que Cristo me fez justo. Eu tenho acesso. Eu tenho acesso. Cristo é a própria justiça. Mateus 6, 33 e 34, na versão da King James também, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansioso, pois, com o amanhã. Porque o amanhã cuidará de si
mesmo. Glória a Deus. O amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Aqui de novo volta, e Jesus falando, escuta, você vai passar luta. Você vai passar dificuldade. Você vai ter problema. Mas busque primeiro o quê? O reino. Mas ele já deixa especificado qual é o reino que nós precisamos buscar. O de Deus. O de Deus. E a sua justiça. A sua justiça. E essa questão de justiça é, novamente, aquela coisa de você precisar entender que você agora é justificado através de Cristo. E que a justiça é o próprio Cristo. Se é para mim buscar o reino e a sua justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas, se a gente começar a ler esse texto, onde Jesus estava falando sobre o quê? O cuidado que nós, como seres humanos, temos aquele pensamento. Como é que eu vou me vestir? O que eu vou comer amanhã? E ele estava falando dessa parte. Olha os passarinhos. Vê se eles têm celeiro. Não tem. Mas eles comem todo dia. Olha os lírios do campo. Nem o Salomão conseguiu ter uma veste tão maravilhosa quanto os lírios do campo. Estás preocupado mais com a vestimenta do que com o teu corpo? E ele vai falando sobre essas coisas que nós, como seres humanos, temos a preocupação. Quantos de nós não estão preocupados? O que eu vou... será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Será que eu vou conseguir pagar a água e a luz? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu não vou... As preocupações rotineiras. Jesus, ele pega esse tema e ele começa a falar com essas pessoas, e ele chega nesse ponto que ele diz, mas buscai primeiro o reino. Ei! Não foca naquilo que você não tem. Foque naquilo que você tem. Sabe qual é o nosso problema? A gente foca naquilo que a gente não tem. E aquilo que a gente tem, a gente não foca. Foque na solução. Não foque no problema. Qual é a solução da tua vida hoje? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Entenda quem é Cristo. Te aprofunde em saber quem é Cristo. Porque Ele vai te revelar o Pai. Você entendendo o Pai, vai abrir um leque. Você vai compreender o que o Pai fez por você. Você entendendo o que o Pai fez por você, você vai entender qual é o teu direito de filho. Você tendo esse entendimento, qual é o teu direito de filho, irmão, o céu está aberto, você tem acesso. Você tem acesso. Mas a gente foca no quê? Naquilo que a gente não tem. Naquilo que a gente não tem. E digo mais, esse acesso do céu, ele não está fechado. Quando você sai da igreja aqui física, eu estava na igreja, eu vou entrar na presença de Deus. Irmão, você não precisa entrar na presença de Deus, você está na presença dele. Sabe por quê? Porque ele habita dentro de você. Eu não preciso entrar na presença de Deus. Eu creio que Ele está dentro de mim. Porque o próprio Jesus, Ele faz essa analogia. O reino está onde? Está aqui? Está acolá? Não, o reino está dentro de você. O reino de Deus se encontra dentro de você. E ele está aberto. O céu está aberto. Nós precisamos aprender a acessar.
nós precisamos aprender a crer nessa declaração que Jesus deixa. Abençoado vocês são por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Aí dentro de você está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entenda que diariamente nós vamos ter lutas, guerras internas e externas. Vai ter. Eu estava no mercado ontem e uma pessoa disse, oi, tudo certo? Como é que está? Ai, uma luta. Olhei para ela. Pois é, a luta só acaba quando a gente bate as botas. Tem luta? Dê glória a Deus. Você está vivo. Respira fundo. Você está vivo. Mas mesmo diante das lutas internas e externas, nós precisamos ter convicção daquilo que está dentro de você. Quem está dentro de você? Jesus. E Cristo, Ele já venceu todas as coisas. É o que diz a palavra. João 16:33, também na King James, diz assim: estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, a gente tem que fazer a interpretação do texto. Está vendo que tem muita pontuação, vírgula? Ali, ó, ponto e vírgula, né? Ali. Olha só, pensa bem, 2 pontos, na verdade. Estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz, ponto. Ele termina ali o assunto. É só em mim que vocês vão ter paz. Você está procurando paz em outras coisas? Eu vou ter paz na hora que tiver uma conta recheada lá no banco. Tu não vai ter paz, não. Porque se fosse assim, querido, os artistas não se matavam. Não se suicidavam. Eles têm conta bufuda de bilhões no banco. Mas quem tira a sua vida não tem paz. Então, olha, ó, essas coisas eu vos tenho dito para que em mim, eu, Jesus, tenhais paz. No mundo tereis tribulações. E aí essa é uma chave de ouro que eu amo essa palavra. Porque quem sabe esse versículo você já escutou e está careca de ouvir. Né? Só que escuta, irmão. No mundo tereis tribulações. Você vai ter, mas, quando dá esses 2 pontos e ele diz mas, ele está querendo dizer, escuta, preste atenção, te apegue naquilo que está depois do mas, porque aquilo que eu falei antes, aquilo não tem mais poder do que aquilo que está agora que eu vou falar, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mas, ele dá um ponto. Um exemplo. Vou usar a Luciana de exemplo. Vem a Luciana, bem com vestido. Tá com vestido. Mas não é esse. Aí ela chega para mim e ela diz, pastora, o que tu achou do meu look? Aí eu olho para ela e digo assim, Luciana, tá bonito, mas eu achei ele meio curto. O que vai ficar na mente dela? O está bonito ou ficou curto? Porque foi depois do mas. Toda vez que a palavra ela fala mas, querido, às vezes a gente fica tentando olhar só o que está antes do mais.
Nós vamos ter tribulação. Ai, nós vamos morrer. Não. Você vai ter luta, você vai passar aflição, você vai passar tribulação, você vai ter lutas. Mas ele diz, escuta, tem de bom ânimo, te alegra. Começa a ter expectativa de boas notícias, porque eu já venci. Eu já venci isso tudo aí que tu estás enfrentando. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Creia. Creia nisso. Não é um Jesus distante. É um Jesus que está aqui dentro, vivo. Tem gente que vai orar e parece que Jesus está lá nas galáxias das galáxias supergalácticas. Não! Jesus está aqui. Jesus está dentro de você. Creia no que Jesus tem declarado. Creia na palavra que Jesus tem declarado e deixado na palavra. Ali, a Bíblia. Na mensagem dele. O Espírito Santo está dentro de você. E você ouvindo a palavra, esse Espírito, ele vai ter mais facilidade de poder te conduzir, te orientar. Como passar essa dificuldade que você está passando e enfrentando. Então ele vai te orientar como passar isso na tua vida. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você. A tua vida, a tua energia, a tua força precisa ser direcionada para o lugar certo. Nele eu tenho paz. É Cristo. Qual é o lugar certo? Cristo é o lugar certo. Mas aí na sua mente vai vir o problema. Vai vir a dificuldade, porque é isso que acontece com cada um de nós diariamente. De manhã eu estava respondendo coisa e veio uma coisa ali que eu... Putz. Ai, já começou a... Sabe aquela coisinha que começa a virar assim, dentro da cabeça? Respirei fundo, eu disse, não, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Calma, Jesus é suficiente. Porque se a gente não declarar, não falar, sabe o que vai acontecer? Aquele ele continua falando. E sem a gente perceber, a gente deixa ele potencializar. E quando vê, ele já está te engolindo. Aquele pensamento negativo. Aquele pensamento de eu não consigo, eu não posso, eu não estou... isso não é para mim. Então a tua força, né? A tua energia, a tua vida, ela precisa ser direcionada para esse sentido, essa paz que Cristo fala, em mim tenhais paz. E essa paz, ela é uma paz que ela excede o entendimento, gente. Não é uma coisa que você consegue compreender. Você só tem que crer. Eu tenho que crer que Ele é suficiente. Eu tenho que crer e descansar nele. Ele está no controle. Eu tenho que crer que Jesus, Ele está fazendo o melhor. Que Ele sabe daquilo que eu preciso. E que Jesus, Ele tem o melhor para mim. É isso que eu preciso entender. Então, mesmo você saindo daqui e sabendo que no seu dia a dia você vai ter desafios, sabendo que você vai ter dias difíceis, creia nessa palavra tremenda, você é abençoado. Começa a declarar, eu sou abençoado. E eu vou dizer mais para você, eu quero ir além. Porque tem dia que a coisa é tão desafiadora, que parece que o diabo ele se levanta e se coloca do lado assim e começa a falar.
Fala, fala, invoca, 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 invoca e... vontade de dar um soco na cara dele. Como eu posso dar um soco na cara dele se eu não estou vendo ele? Que ele é um espírito. Eu posso fazer isso, querido, declarando: eu sou filha de Deus. Eu sou abençoada. Não porque eu estou falando, porque eu sou a pessoa mais abençoada. Não, é porque Jesus fala que eu sou abençoada. Você tem que começar a declarar. A voz continuou mais forte. Continue declarando com a tua boca. Porque ele também tem que ouvir. E você também tem que ouvir. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Jesus. E não é só dizer, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Mas principalmente aquilo que Jesus fala ao meu respeito e ao teu respeito. O que ele nos tornou. E quando a gente consegue fazer isso, pode ter certeza, nós vamos avançar, nós vamos estar abertos para aquilo que Deus, o Pai, quer fazer na minha vida e na sua. Tudo que eu e você, nós fazemos com propósito, pela causa de Cristo. Escute o que eu vou falar. Quando a gente tem esse entendimento, qual é o propósito da minha vida? Me foi feita essa pergunta ontem. Por qual propósito você vive? Na hora veio, a primeira resposta foi: eu vivo por pessoas. Tá, mas você não acabou de falar que a tua causa tem que ser Cristo e o propósito também tem que ser Ele? Resumindo, Jesus, ele veio por pessoas. Jesus morreu por pessoas. Jesus, ele não foi adquirindo, botando no monte e botando no monte. Não, vamos passar em Cafarnaum. Não, calma ali. Deixa primeiro lá na barraquinha do fulano. Vamos comprar uns negocinhos, vamos fazer um negócio aqui. Aqui eu vou fazer uma casa. Tá. Em Jerusalém outra. Em Sidom outra, e assim foi. Não, Jesus ele foi passando. E o mais importante, ele foi fazendo. Cada um que foi chegando, ele dava atenção. Ele olhava dentro do olho. Ele abraçava, ele ria, ele chorava junto. Ele amava. Ele amava. E antes de finalizar, eu quero dizer uma coisa. Se eu entendi qual o propósito de vida que eu tenho, e se eu tenho levantado essa bandeira de Cristo na minha vida, tudo isso é muito fácil de falar quando tudo vai bem. E quando tudo vai mal? Quando aquele dia mal chega, a nossa atitude, a forma como nós vamos agir e reagir diante daquilo, vai mostrar o que realmente nós temos dentro do nosso coração. Se é o propósito e se é a causa. A cada dia fomos chamados a crescer e a subir o nível. Quem está disposto a avançar aí? Eu quero. Sabe por quê? Isso demonstra, precisa ter o avanço, precisa ter essa questão de crescer e de subir de nível. Porque isso demonstra que estamos amadurecendo. E que o Espírito Santo está tendo mais acesso
Porque nós estamos dando ouvido àquilo que Ele está orientando e direcionando. E dessa forma, queridos, diariamente, nós estamos sendo transformados, santificados pela palavra. E algo automático começa a acontecer no nosso caráter. O caráter de Cristo ser produzido no nosso caráter. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo vai te alinhar, te direcionar e te mostrar Cristo. Revelar Cristo. E quando Ele revela Cristo, o caráter de Cristo é implementado na minha vida e na sua vida. E nós vamos crescendo. E o problema vem, mas nós continuamos avançando. A dificuldade vem, mas nós não vamos parar. Nós nos tornamos indesistíveis. Essa é a palavra. E a gente está ali, firme e forte. Por quê? Porque Cristo é a nossa bandeira. Amém? Nesse momento a gente vai passar para a Santa Ceia, vai fazer oração. E eu quero dizer para você, queridos, esse é um momento tremendo, maravilhoso. Eu amo. É algo particular meu. Quem pode fazer parte da Santa Ceia? Todos. A Santa Ceia é do Senhor. Foi Jesus Cristo que morreu. Em nenhum momento Ele disse não pode. Ele disse comam e bebam. Por que eu preciso fazer parte da Santa Ceia, pastora? Por que todo sábado tem Santa Ceia aqui? Tem, todo sábado. Você que está em casa, dá um tempo ainda, dá tempo para você pegar lá na sua cozinha, corre lá, pega um suco, pega um pedaço de pão, uma bolachinha, creme cracker, faz aí junta com a família, vamos fazer Santa Ceia, porque a Santa Ceia nos fortalece. Quando eu faço parte da Santa Ceia, eu estou declarando em atitude, porque isso aqui é uma prática. Eu creio naquilo que Cristo fez por mim. Eu creio que Cristo já me curou. Eu creio que eu sou salva, porque Cristo morreu no meu lugar. Eu creio que Ele já me redimiu. Eu creio que eu sou justificada em Cristo, por meio de Cristo. E hoje eu sou a justiça de Deus. E aonde eu estou, seja na igreja presencial, seja na minha casa online, aonde eu estou, Ele está ali comigo. É maravilhoso, queridos. É maravilhoso. É tremendo. É poderoso. É poderoso. Eu quero, nessa noite, só deixar algo aqui. Jesus, Ele não morreu em vão. Quando Ele disse está consumado, é porque Ele disse, escuta, Pai, eu fiz a prova e a nota é 10. Não tem erro. Ponto final. Por que eu estou falando isso? Gente, se você está com algum problema, alguma enfermidade, alguma dor, Ele já levou essa dor lá naquela cruz, quando Ele morreu por você. Tá, mas pastor, eu estou sentindo a dor aqui. Aí entra a tua fé. Você é curado pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Você é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Já foi te dado. Ah, mas eu estou com um problemão bem grande. Esse problema já tem solução. Pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo.
E quando a gente faz parte do corpo e do sangue, aqui representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que são os elementos da ceia. A gente está dizendo: Senhor, eu creio. Eu vou comer do teu corpo e vou beber do teu sangue, porque eu creio que o teu sacrifício foi suficiente. E tu, Jesus, é suficiente na minha vida. Vamos orar? Pai, nós queremos te glorificar nesse momento, Pai. Te agradecendo porque se hoje nós estamos aqui partindo pão com os nossos irmãos, é porque tu nos deste de presente o Senhor Jesus como um sacrifício perfeito, que foi colocado no meu lugar e no lugar de cada irmão que aqui está e que nos assiste. O Senhor Jesus morreu pela humanidade, para que hoje nós pudéssemos declarar essa justiça. Podemos declarar que nós somos favorecidos, que nós somos abençoados por causa da justiça. Hoje nós podemos declarar que o céu está aberto sobre nós. Hoje nós podemos declarar que nós somos curados, que nós somos salvos, que nós somos redimidos. Que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra. Podemos ter essa convicção. Obrigado por todas as coisas. Que você nesse momento possa comer e beber, mas crendo. Pega aquele pão, mastiga e diga: Jesus, eu sei que tu foi amassado, e que tu levou a minha dor, que tu levou a minha enfermidade. Declare isso comendo esse pão. E quando você engolir esse pão, creia, diga: ó, eu sou sarado. Declare, mesmo que a dor está aí, declare. A dor tem que sair, a enfermidade tem que sair, porque Jesus é maior que a enfermidade, porque Jesus é maior que a dor, porque Jesus é maior que o problema, porque Jesus é maior. Ao beber, declare: eu creio que o sangue de Jesus me redimiu e me lavou de todo o pecado. Declare isso. Coma e beba, faça parte da ceia. Glória a Deus. Está cobrindo meu ser. Tua bondade está cobrindo meu ser. Minha vida dou, me rendo a ti, entrego tudo em mim. Tua bondade está cobrindo meu ser. De novo. Tua bondade está cobrindo meu ser. Tua bondade está cobrindo meu ser. Minha vida dou, me rendo a ti, entrego tudo em mim. Tua bondade está cobrindo meu ser. Eu cantarei a bondade de Deus. Vamos cantar mais uma vez. Em minha vida, em minha vida é sempre fiel. Em minha vida é sempre tão bom. A cada respirar que eu tenha, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei
bondade de Deus, e eu cantarei a bondade de Deus. Que você tenha uma maravilhosa semana. Terça-feira nós